São João Paulo II, Santo André Quintegon, Santa Francisca Xavier Cabrini, Santa Josefina Baquita e São Carlo Acutis. O que eles têm em comum? As histórias dos santos patronos da JMJ Seul 2027 começam agora. 5 santos patronos foram anunciados para a JMJ Seul 2027. Eles são apresentados como modelos vivos de fé para jovens do mundo inteiro e pedimos sua intercessão pelos abundantes frutos da JMJ Seul 2027. Devemos seguir os seus passos? A música que você ouve agora é Pater Noster, cantado pelo próprio São João Paulo II. Nascido em 1920, na pequena cidade polonesa de Wadowice, era dotado de várias habilidades, como atuação, escrita e esportes. Ele se destacou nos estudos e era capaz de falar mais de 10 idiomas. No entanto, sua juventude foi marcada pelo sofrimento. Antes de nascer, sua irmã já havia falecido. Aos 9 anos, perdeu a mãe, aos 12 o irmão e aos 20 o pai, seu último familiar vivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, sob a ocupação nazista, foi forçado a trabalhar em uma pedreira e em uma fábrica de produtos químicos. Mais tarde, preparou-se para o sacerdócio em um seminário clandestino e foi ordenado padre. Depois de servir como bispo e posteriormente como cardeal, foi eleito o 264º Papa. Ele ajudou a estabelecer a base moral para a democratização da Polônia e da Europa Oriental. Defendeu os ensinamentos tradicionais da Igreja, ao mesmo tempo em que enfatizou a diversidade cultural, a dignidade humana e promoveu o diálogo com outras religiões. Mesmo após sobreviver a uma tentativa de assassinato e enfrentar constantes ameaças de violência, ele percorreu 129 países, proclamando ao mundo o Evangelho e uma mensagem de paz. Ele também tinha uma profunda ligação com a Coreia. Durante sua visita à Coreia em 1984, apesar da forte oposição do regime autoritário, ele foi a Gwangju e confortou aqueles que ainda carregavam as feridas do movimento de democratização de 18 de maio. Na Praça Yeouido, em Seul, ele também presidiu a canonização de 103 mártires coreanos, incluindo Santo André Quintegon, o primeiro sacerdote coreano. Isso foi muito significativo, pois foi a primeira cerimônia de canonização realizada fora do Vaticano. Em 1989, ele retornou à Coreia para o 44º Congresso Eucarístico Internacional e rezou pela reconciliação e paz entre o norte e o sul da Coreia. Suas 2 visitas ajudaram a impulsionar o notável crescimento da Igreja Católica na Coreia. E em 2023, a Coreia foi escolhida para sediar a Jornada Mundial da Juventude, tornando-se o primeiro país não cristão a fazê-lo. Foi São João Paulo II que fundou a Jornada Mundial da Juventude, homem que amava profundamente os jovens. Ele faleceu dia 2 de abril de 2005. Em meio a uma época de medo, ele clamava: "Não tenhais medo". Ele proclamou a misericórdia de Deus ao mundo inteiro, um apóstolo da paz. Em setembro de 2023, uma estátua de Santo André Quintegon foi instalada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, tornando-se o primeiro santo asiático a ser homenageado ali, com uma estátua em sua parte externa. A estátua foi colocada na parede externa, voltada para o túmulo de São João Paulo II, o Papa que o canonizou, o que lhe deu ainda mais significado. Esse detalhe chamou muita atenção também nas redes sociais, onde algumas pessoas comentaram a imagem que lembrava os Saja Boys de K-pop Demon Hunters. André Quintegon, o primeiro sacerdote coreano, nasceu em 1821. Em uma família católica, devota em Solmoe, província de Chungcheong, em Joseon. Naquela época, os cristãos na Coreia enfrentavam uma forte perseguição e sua família ficou conhecida como uma família de mártires. Fisicamente frágil por causa da pobreza e da má nutrição, ele partiu para Macau aos 15 anos para estudar para o sacerdócio. Muitas dificuldades se seguiram. Ele precisou se adaptar a línguas e culturas desconhecidas e chegou a fugir 2 vezes para as Filipinas para escapar de conflitos civis. Ele testemunhou a morte de seu colega seminarista, Choi Ban-jae, que morreu por causa de uma doença, e mais tarde recebeu a notícia que seu próprio pai havia sido martirizado por causa da fé. Ainda assim, todas essas provações apenas aprofundaram e fortaleceram sua vocação. Em 1845, após ser ordenado sacerdote em Xangai, ele retornou a Hanson. Lá cuidou dos fiéis e preparou um mapa em Joseon para ajudar missionários estrangeiros a entrarem no país. Sabe-se também que o nome Seul apareceu em letras romanas nesse mapa, mas ao tentar entregar um mapa aos missionários da Sociedade das Missões Estrangeiras
estrangeiras de Paris, sua identidade foi descoberta e ele foi preso. A corte real reconheceu seu conhecimento e domínio de línguas estrangeiras e passou a pressioná-lo para que renunciasse à fé. Mas mesmo diante das torturas brutais e fortes pressões, ele permaneceu firme. Por fim, em 16 de setembro de 1846, aos 25 anos, ele foi martirizado em Senantor, em Seul. Onde não havia caminho, ele abriu uma estrada para o evangelho. E nesse caminho, deu testemunho de sua fé com a própria vida. Um sacerdote de Deus. Santa Francisca Xavier Cabrini, a primeira cristã norte-americana a ser canonizada e padroeira dos imigrantes. Nasceu em 1850, como a mais nova de 13 filhos, em uma fazenda em Sant'Angelo Lodigiano, no norte da Itália. Nasceu prematura e não se esperava que sobrevivesse. Por isso, foi batizada logo após o nascimento e permaneceu fisicamente frágil durante toda a sua vida. Aos 6 anos, foi gravemente ferida por um cão de um vizinho, uma experiência traumática que a acompanhou pelo resto da vida. Dedicada e profundamente religiosa, aos 18 anos obteve seus certificados de professora com excelência. Aos 20 anos, perdeu ambos os pais. Sentiu o desejo de se tornar religiosa, mas foi rejeitada 2 vezes devido à sua frágil saúde. Após trabalhar brevemente como professora, tornou-se religiosa em 1877 e foi nomeada diretora do orfanato Casa della Provvidenza, em Condônio, na Itália. Em 1880, quando o orfanato foi fechado por dificuldades administrativas, ela fundou as Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, junto com 7 mulheres que haviam crescido ali. Em 5 anos, a congregação já havia aberto casas em 7 cidades e em 1887 também fundou uma escola gratuita e um hospital em Roma. Em 1889, foi para Nova York com 6 irmãs para iniciar sua missão com pobres e marginalizados imigrantes italianos. Mais tarde, tornou-se cidadã americana. Apesar da frágil saúde, atravessou o Atlântico mais de 20 vezes, fundando 67 instituições, entre conventos, escolas, hospitais e orfanatos, nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa. Por causa da sua vida dedicada ao serviço dos pobres e marginalizados, por meio de inúmeras obras religiosas e de caridade, ficou conhecida como Madre Cabrini. Em 22 de dezembro de 1917, faleceu de malária aos 67 anos, o mesmo número de instituições que havia fundado. Pequena e frágil no corpo, mas imensa em amor, cruzou fronteiras para viver a caridade de Deus, uma missionária de Deus. Santa Josefina Bakhita, conhecida como Flor da África, nascida por volta de 1869, no Sudão, em uma família próspera. Na infância viveu de forma tranquila, mas por volta dos 7 anos foi sequestrada por traficantes de escravos árabes. Até os 20 anos foi vendida 5 vezes e passou por violências e abusos extremos. O trauma foi tão profundo que ela chegou a esquecer até mesmo o nome que seus pais lhe haviam dado. Seus sequestradores passaram a chamá-la de Bakhita, palavra em árabe que significa afortunada. Seus proprietários chegaram a cortar sua pele com uma lâmina e esfregar sal nas feridas para marcá-la como propriedade, deixando nela 144 cicatrizes. Aos 20 anos, conquistou sua liberdade na Itália. Foi batizada e mais tarde entrou para as Filhas da Caridade Canossianas. Viveu de forma humilde no convento, servindo como porteira, cozinheira e sacristã, sempre acolhendo as pessoas com um sorriso acolhedor e uma voz gentil. Sua simplicidade e humildade atraíam as pessoas, que passaram a chamá-la carinhosamente de Nossa Mãe Negra. Nos últimos anos de vida, sofreu com uma doença dolorosa e passou a depender de uma cadeira de rodas. Ainda assim, quando lhe perguntavam como vai, ela respondia com um sorriso, como o Senhor quiser. Em 8 de fevereiro de 1947, faleceu aos 78 anos. Todos os anos nesta data, a Igreja Católica celebra o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Na mais profunda escuridão, ela encontrou a luz mais verdadeira e, através do perdão, quebrou as correntes que o mundo havia colocado sobre ela, uma testemunha da misericórdia de Deus.
Frequentemente chamados de padroeiro da internet, São Carlo Acutis é conhecido como o primeiro santo milênio da igreja. Nasceu em 1991, em Londres, filho de pais italianos que trabalhavam na cidade. Foi batizado ainda bebê e cresceu em Milão. Era um menino comum que gostava de estar com os amigos, ler, praticar esportes, ouvir música, assistir filmes, ler quadrinhos, jogar videogame e sair para lanchar. Mas desde muito cedo demonstrava uma devoção especial pela Eucaristia e aos 7 anos fez a primeira comunhão, 2 anos antes da maioria das crianças da sua idade. A partir daí, a missa diária e o terço passaram a fazer parte da sua rotina. Gentil e alegre por natureza, ele vivia pequenos gestos de caridade no dia a dia. Recolhia o lixo, economizava sua mesada para ajudar os necessitados, defendia colegas que sofriam bullying, ajudava na reconciliação entre amigos, cuidava de animais abandonados e atuava na catequese de sua paróquia. Ele também tinha um talento especial. Desde cedo, aprendeu sozinho programação de computadores e mais tarde também dominou o web design, um verdadeiro prodígio autodidata da informática. Usou esse talento para criar e administrar sites para sua paróquia, sua escola e comunidade local. Também reuniu mais de 140 milagres eucarísticos de todo o mundo e os apresentou em uma exposição online. Esse trabalho ganhou atenção internacional, foi traduzido para várias línguas e depois publicado em formato de livro. Em 12 de outubro de 2006, faleceu aos 15 anos, vítima de uma hemorragia cerebral causada por leucemia mieloide aguda. Seus restos mortais foram sepultados na igreja de Santa Maria Maior, em Assis, vestido com um disco que gostava de usar em vida. No mundo digital, viveu uma vida de santidade centrada na Eucaristia, o influenciador de Deus. Agora olhamos para os 5 santos patronos da JMJ Seul 2027. Você percebeu os 3 pontos em comum entre eles? Primeiro, todos foram canonizados recentemente. Segundo, todos enfrentaram dificuldades na juventude. Terceiro, todos levaram o amor de Deus a diferentes partes do mundo. Estes 5 santos não são apenas modelos de fé para os jovens de hoje, mas também companheiros de caminho, cujas vidas falam as nossas próprias vidas. Mesmo em meio ao sofrimento, eles nunca deixaram de caminhar em direção a Deus e tornaram-se pontes do Evangelho, alcançando a Europa, a Ásia, as Américas, a África e até o mundo digital. A JMJ Seul 2027 é um festival de verdade, amor e paz. Por meio do testemunho destes 5 santos, pedimos ao Senhor coragem, que também nós tenhamos coragem de buscar a verdade, viver o amor e construir a paz. E rezamos para que todos nós sejamos enviados ao mundo como missionários cheios de coragem, seguindo Jesus Cristo, que venceu a morte.